Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos e minhas irmãs, nesta oportunidade nós vamos fazer mais um outro vídeo na área da escatologia. Eu creio que vocês já observaram que eu amo a escatologia. Na verdade, eu amo a Bíblia Sagrada. E por que eu foco muito na escatologia? Porque a escatologia sempre foi e ultimamente ela está sendo bastante explorada no meio evangélico. E é por isso que eu foco na escatologia. E aqui no Brasil, a escatologia que predomina é a escatologia dispensacionalista. Ou seja, é a escatologia que diz que a igreja escapará da grande tribulação via arrebatamento para o céu. Ou seja, a igreja não passará pelo período de 7 anos da grande tribulação. E já fiz outros vídeos anteriores, há poucos dias, trazendo uma refutação ao sistema pré-tribulacionista ou dispensacionalista. E eu tenho usado como livro referência este aqui, Quando a trombeta soar. Respostas fidedignas a perguntas controvertidas sobre o arrebatamento. Este livro ele não é antigo, deixa-me ver aqui qual foi o ano que ele foi. Primeira edição, 2015. E ultimamente este livro ele está sendo bem ventilado nas mídias. A maioria dos pastores, principalmente dispensacionalistas, eles possuem este livro. Este livro nós podemos dizer que ele é o livro, vamos dizer, de cabeceira dos pastores, de todos aqueles que estudam a escatologia. Pois bem, então este vídeo nós vamos, como os outros, nós vamos trazer um comentário, mas o que é isso? Uma refutação à ideia dispensacionalista. Nesta oportunidade nós vamos explorar a identidade dos santos no período da grande tribulação. Quem são os santos que sofrerão a perseguição do anticristo no período da grande tribulação? Então eu vou começar aqui fazendo a leitura. Eu estou aqui na página 153 do livro Quando a Trombeta Soar. Repito, este aqui é um livro de cunho dispensacionalista. Este livro ele foi escrito para defender o pré-tribulacionismo contra o pós-tribulacionismo. Então vamos lá. Página 153, o que ele diz aqui? A mulher que sofre a perseguição durante a tribulação simboliza Israel. Esta é uma questão muito importante. A mulher que dá à luz o filho varão, Cristo, representa a nação de Israel. Foi Israel, não a igreja, que trouxe Cristo ao mundo. E ele, por sua vez, criou a igreja. Ele é o fundador da igreja, não o seu descendente. Portanto, os santos perseguidos durante a tribulação são judeus, o remanescente da semente da mulher. Vê Apocalipse, capítulo 12, versos 1 a 2, versos 5 e 6 e verso 7. Como vocês viram, faz parte do argumento pré-tribulacionista o que nós lemos. Eles dizem que a mulher, no capítulo 12 do Apocalipse, é a nação de Israel. E aí o argumento próximo é: quem foi que deu à luz Cristo? Foi a igreja? Não, foi a nação de Israel. Logo, se a mulher é a nação de Israel, os descendentes da mulher
necessariamente têm que ser judeus, são judeus. Logo, se são judeus, os santos perseguidos pela besta no livro do Apocalipse são judeus. Logo, teríamos ou temos nos santos exclusivamente judeus e não a igreja. De acordo com o esquema pré-tribulacionista, por que a igreja não pode ser identificada com os santos, ou vice-versa? Por que os santos não podem ser identificados com a igreja? Primeiro, que a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Segundo, a palavra igreja não figura entre os capítulos 6 a 19 do livro do Apocalipse. Logo, isso é uma prova forte de que a igreja não estará aqui na terra no período da grande tribulação. Eu vou começar aqui a responder a crítica dos nossos irmãos pré-tribulacionistas. Eu vou começar com este argumento do silêncio da palavra igreja entre os capítulos 6 a 19 do livro do Apocalipse. Vamos lá. Vamos aqui para Mateus. Mateus capítulo 16. Eu vou ler aqui uma coisa para vocês. Capítulo 16 e 18. Capítulo 16 e verso 18 de Mateus. Portanto, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, no grego eclesia, e as portas do Hades, traduzida por inferno, não prevalecerão contra ela. Vamos também aqui para Mateus 18, Mateus 18, vamos ver se é Mateus, não, mas é Mateus mesmo, Mateus capítulo 18, Mateus 18, vamos lá, Mateus capítulo 18 e versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Por que eu estou lendo isso aqui? O que isso tem a ver com o fato da palavra igreja não aparecer no livro do Apocalipse entre os capítulos 6 a 19? O que isso tem a ver? Ora, eu chamo a sua atenção para isso bem aqui. Um dos argumentos do pré, como eu apresentei, é pelo fato de a palavra igreja, no grego eclesia, não aparecer nos capítulos 6 a 19 do Apocalipse, isso serve como base para dizermos que a igreja não estará aqui na terra no período da grande tribulação, período esse que é exatamente, vamos dizer, coberto desde o capítulo 16 ao capítulo 19 de Apocalipse. Pois bem, se este argumento é válido para os pré, ok? Eu quero aqui também perguntar uma coisa para os pré-tribulacionistas. O que nós temos escrito nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João foi escrito para a igreja? Ora, os pré-tribulacionistas, eles dizem sim. Aliás, todos os cristãos dizem sim, mas como a minha questão é contra os pré, eles dizem sim, foi escrito para a igreja. Porém, aqui eu vou usar do mesmo argumento do pré. E se eu disser que o que nós temos escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João não foi escrito para a igreja, mas apenas para os judeus? Como professor, exatamente, eu usando a mesma lógica do pré, eu posso dizer que a instrução que nós temos, as instruções que nós temos
nos 4 evangelhos não são para a igreja. Por quê? Porque nos 4 evangelhos, o único momento em que a palavra igreja aparece foi onde eu li. Mateus 16, 18 e Mateus 18, versos 17. Nos 4 evangelhos, vejam bem, nos 4 evangelhos, a palavra igreja figura apenas 3 vezes. Uma vez em Mateus 16, 18, que diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as outras 2 ocorrências e se não as escutar, Mateus 18, 17, e se não as escutar, diz-o a igreja. Segunda ocorrência da palavra. Se também não escutar a igreja, terceira ocorrência da igreja. Pronto, a palavra igreja, ela não figura mais nos evangelhos. Daí, se eu for seguir a lógica dos irmãos pré-tribulacionistas, então eu tenho que dizer que as instruções aqui em Mateus não foram escritas para a igreja, porque a palavra igreja não figura nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, mas somente aqui. Então eu tenho que dizer que a única instrução para a igreja que nós temos é em Mateus capítulo 16 e verso 18 e em Mateus capítulo 18, verso 17. Pronto. Mas aí os irmãos eles vão dizer, não, mas o fato da ausência da palavra igreja nos 4 evangelhos, ou seja, o fato de a palavra igreja não aparecer nos 4 evangelhos, não significa que os 4 evangelhos não tenham sido escritos para a igreja. Muito bem, meu irmão. E é exatamente isso. Esse é o pensamento correto. Ora, se o fato de a palavra igreja não figurar nos 4 evangelhos, mas apenas 3 vezes, onde eu li, mas isso não elimina a ideia de que nós temos aqui instruções para a igreja. Da mesma forma, o fato de a palavra igreja não ocorrer entre os capítulos 6 a 19 de Apocalipse, não significa, por semelhante modo, que a igreja não esteja presente aqui na grande tribulação. As razões são as mesmas. Você, pré-tribulacionista, você vai dizer, não, mas as instruções que nós temos nos 4 evangelhos são para a igreja, mesmo não aparecendo a palavra igreja. Você pode ver, você não vai encontrar a palavra igreja no evangelho de Marcos. Você não vai encontrar a palavra igreja no evangelho de Lucas. Você não vai encontrar a palavra igreja no evangelho de João. Se eu for levar pela lógica pré-tribulacionista, então eu vou começar a ensinar que os evangelhos, pelo menos os evangelhos de Marcos, Lucas e João, não foram escritos para a igreja, mas apenas para os judeus. Porque constantemente aparece a palavra judeus, mas não aparece a palavra igreja. Ok? Mas aí, com toda certeza e com toda razão, os dizem não, mas a instrução é para a igreja, mesmo não aparecendo a palavra igreja. Da mesma forma, a mesma medida eu uso contra você, pré-tribulacionista. O fato da palavra igreja, o fato de a palavra igreja não aparecer no livro do Apocalipse, nos capítulos 6 a 9, não significa que os santos ali não sejam a igreja. O termo santos que aparece no livro do Apocalipse é simplesmente um outro termo usado pelo autor sagrado para substituir a palavra igreja. Constantemente, eu quero lhe dizer que nas páginas do Novo Testamento, sempre que nós encontramos a expressão santo ou os santos, sempre aponta para os cristãos, para a igreja. Com exceção de algumas poucas palavras que os anjos também, eles aparecem como
santos. Mas nas páginas do Novo Testamento, os judeus, puramente judeus, que não aceitam a Jesus Cristo, eles nunca são chamados de santos. Professor Nathaniel, mas nas páginas do Antigo Testamento os judeus são os santos. Sim, nas páginas do Antigo Testamento os judeus são tratados como os santos. Em outras palavras, os santos que nós temos no Antigo Testamento são os judeus. E quem está dizendo o contrário? Mas nós estamos aqui no solo neotestamentário. Nas páginas do Novo Testamento, aqui vai o meu desafio. Eu quero que algum pré-tribulacionista me mostre apenas uma ocorrência da palavra santo ou santos no Novo Testamento que refira-se a judeus que não aceitam a Jesus Cristo. E aí vamos lá. Eles podem até responder isso bem aqui, queridos. Mateus capítulo 27, que eu lembrei aqui. Olha o que diz aqui, Mateus capítulo 27. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ver, 27. É o momento que diz, pronto, ó. Mateus capítulo 27, versículo 53. Um pré-tribulacionista ele pode responder. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Muito bem. Os santos aqui referem-se a judeus. Mas quem foi que ressuscitou aqui por ocasião da ressurreição de Cristo? Quem foi? Foram os judeus todos? Não, apenas os judeus que morreram na fé do Messias. O que nós temos aqui são judeus cristãos que mesmo antes da vinda de Cristo, mas eles acreditavam na vinda do Messias. E permanece de pé o que eu lhe disse. Os santos do Antigo Testamento são judeus, e aqui não é uma exceção. Apenas neste versículo, aqui, o termo santos é usado para os judeus. Mas veja, para os judeus que morreram na fé do Cristo vindouro. Os santos aqui em questão são judeus? São, mas são judeus cristãos que existiram antes da vinda de Cristo e que foram ressuscitados aqui por ocasião da ressurreição de Cristo. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Você entendeu aí? Tirando esta ocorrência aqui, nós não temos aqui santos judeus no Novo Testamento, mas santos judeus do Antigo Testamento que morreram na fé de Cristo. Tirando isso aqui, meu irmão, você não vai encontrar um versículo sequer no Novo Testamento onde os santos que aparecem aponte para os judeus. Não, você não vai encontrar. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui para o livro. Feito a minha contra-argumentação contra o pré, eu vou ler mais uma vez. A mulher que sofre perseguição durante a tribulação simboliza a Israel. Aqui você já deve me perguntar, professor, e então, a mulher que sofre perseguição, a mulher no capítulo 12, é ou não é a nação de Israel? E se eu lhe disser que sim? Pois eu vou lhe dizer aqui que a mulher que aparece no capítulo 12, sim, não tem como a gente desassociá-la da nação de Israel. Sabe por quê? Porque os santos do Antigo Testamento, a igreja nascente, a igreja levantada por Jesus Cristo, entenda, os santos do Antigo Testamento antes de Cristo, bem como os apóstolos, a igreja que foi fundada por Cristo, ela era de origem judaica.
Então, é desonestidade, creio eu, desassociar aqui a mulher do capítulo 12 da nação de Israel. Não, nós temos que associar. Sim, a mulher do capítulo 12 é a nação de Israel. Mas aqui eu quero fazer só uma observação. A mulher, deixa eu ver, pronto. Esta mulher que eu estou dizendo que é a nação de Israel, eu quero que você entenda. É a nação de Israel, mas eu quero ser mais preciso. Está em foco o Israel de Deus. Aqui é onde entra a observação. A mulher, eu posso admitir que é a nação de Israel? Sim. Mas eu lhe pergunto, toda a nação de Israel compõe o Israel de Deus? Não. Então, o que nós temos aqui é o Israel de Deus. É o Israel segundo o Espírito e não o Israel segundo a carne. Por Israel segundo o Espírito, eu quero que você entenda, é o Israel que acreditava na vinda do Messias e acreditou na vinda do Messias quando ele veio. É o Israel que morreu na fé do Messias vindouro, o Israel que deu a luz a Jesus Cristo. Ele nasceu da nação de Israel, sim. Mas o Israel que deu a luz a Jesus Cristo, embora ele tenha nascido na nação, é o Israel de Deus, é o Israel espiritual. Ok, meu irmão? Então, vamos lá. É a nação de Israel? É a nação de Israel, mas é a nação de Israel, o Israel de Deus. Esta mulher aqui, do capítulo 12, que é perseguida pelo diabo, é o Israel de Deus, o Israel segundo o Espírito e não o Israel segundo a carne. E há essa distinção na Bíblia Sagrada. Paulo ele fala do Israel segundo o Espírito e do Israel segundo a carne. O Israel que de fato é de Deus é o Israel que anda segundo o Espírito e não o Israel segundo a carne. Ok, meu irmão? Então vamos lá. Por que eu estou fazendo esta observação? Porque é necessário. A mulher que sofre perseguição durante a tribulação simboliza Israel. Esta é uma questão muito importante. A mulher que dá à luz o filho varão, Cristo representa a nação de Israel. Ok? A grosso modo, é a nação de Israel, mas já lhe expliquei. Temos que ver aqui o Israel de Deus, o Israel segundo o Espírito. Foi Israel, não a igreja, que trouxe Cristo ao mundo. Beleza? Aceitamos. Foi a nação de Israel e não a igreja que trouxe Cristo ao mundo. Ok? Ok, vamos lá. Que trouxe Cristo ao mundo. E ele, por sua vez, criou a igreja. Ok? Cristo criou a igreja. Agora, lembre-se que a igreja criada por Cristo, a igreja, a começar dos apóstolos, ela era judaica. Ok? Apenas lembre-se disso. Ele é o fundador da igreja, não o seu descendente. Você sabe que a palavra igreja, que no grego é eklesia, significa congregados, tirados, reunidos? Você sabe disso? Então, se você olhar para este termo, eu quero só lhe dizer que mesmo nas páginas do Antigo Testamento, a nação de Israel ela é chamada de uma eclesia, de uma igreja. Como professor? Exatamente. Nas páginas do Antigo Testamento, principalmente nos Salmos, a nação de Israel ela é chamada também não só de sinagoga, mas a nação de Israel, os santos, eles são chamados de a igreja de Deus, a eclesia de Deus. E aí você precisa entender uma coisa, que olhando por este ângulo, o que nós temos aqui na mulher do capítulo 12
é de fato a igreja de todos os tempos, a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Qualquer um estudioso da Bíblia Sagrada que conheça o grego sabe que Israel também é chamado de igreja. No texto grego, nós temos esta palavra eclesia, usada para a nação de Israel. Então, meu irmão, a mulher do capítulo 12, ela é, na verdade, o povo de Deus. Ela é a igreja de Deus. Igreja de Deus. Que no Antigo Testamento, esta igreja, ela estava associada à nação de Israel. Quando nós passamos para o Novo Testamento, a igreja, ela não pode ser mais associada apenas à nação de Israel, mas a todas as nações. Nas páginas do Novo Testamento, o que é igreja? Igreja é um povo composto de judeus e gentios, enquanto que igreja nas páginas do Antigo Testamento era quase que exclusivamente composta de judeus. Ok, irmão? Vamos lá. Portanto, a conclusão aqui dos portanto, os santos perseguidos durante a tribulação são judeus, o remanescente da nação da mulher, o remanescente da semente da mulher. Então vamos lá. Será que o fato de a igreja, vamos aqui olhar pelos óculos do pré, será que o fato de a mulher, no capítulo 12, ser a nação de Israel, será que isso necessariamente nos obriga a ver no remanescente da mulher apenas judeus? Será? Não. Não, meus irmãos. Não, necessariamente não. Primeiro eu vou lhe mostrar bem aqui. Eu estou lhe explicando que a palavra santos, ela ocorre em Apocalipse, capítulo 5 e verso 8, Apocalipse 8, versos 3 e 4, Apocalipse 11, verso 18, 13, versos 7 e 10, capítulo 14, verso 12, capítulo 16, verso 6, capítulo 17, verso 6, capítulo 18, verso 20, capítulo 18, verso 24, capítulo 19, verso 8, capítulo 20, verso 9, capítulo 20, versos 4 e 6. Você lembra que os pré-tribulacionistas dizem que as palavras, os santos que figuram entre os capítulos 6 a 19, não são a igreja. Eles dizem isso, tá bem aqui. Tá bom? Os santos perseguidos durante a tribulação são judeus. Tá bem aqui, os pré estão dizendo. O remanescente da semente da mulher. Vamos lá, mas eu quero aqui fazer uma refutação, mais uma. Tá bom? Quem são, aqui eu pergunto para os pré, quem são os santos aqui em Apocalipse capítulo 20? Vamos lá, nós temos o mesmo termo, santo. Apocalipse capítulo 20 e versículo 4. Olha o que diz aqui, ó. 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na sua mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Quem são esses aqui ressuscitados? Os próprios pré vão dizer que é a igreja, e é a igreja. Tá bom? Embora esteja sendo focalizado aqui de primeira mão os mártires, mas os mártires aqui não são apenas os mártires que vão reinar aqui com Cristo 1000 anos, mas toda a igreja. Então, os ressuscitados aqui no versículo 4 eles compõem a igreja. Então veja como é que a igreja aqui que aparece ressuscitada, ela é chamada no versículo 6. Bem-aventurado e santo, no grego hagios, santo. Vamos lá, no grego tem assim, makarios kai hagios. Bem-aventurado e santo. Quem são aqui os bem-aventurados e santos? Quem é o bem-aventurado e santo aqui? São os mesmos do versículo 4. E quem são os do versículo 4? É a igreja.
Logo, meu irmão, aqui no capítulo 20, versículo 4, nós temos o uso do termo hagios, santo, para a igreja. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Vamos lá. Perceba aqui a desonestidade dos pré-tribulacionistas. Quando chega aqui, os pré-tribulacionistas, eles admitem que o santo, bem-aventurado e santo aqui, o santo aqui, eles admitem que aqui é um termo usado para a igreja. Ora, e com base em que os dispensacionalistas dizem que santo aqui é a igreja e santo, quando se usa o termo santo ou santos entre os capítulos 6 a 19, não é a igreja. Qual é a base do pré-tribulacionista para isso? Você sabe qual é a base? Você quer saber? Não é a Bíblia Sagrada. Eles usam desse estratagema, desta falácia. A base deles é John Nelson Darby. Ele é o pai do dispensacionalismo. O próprio livro aqui deles diz isso, que John Nelson Darby é o pai do dispensacionalismo. A base dos dispensacionalistas, a base dos pré-tribulacionistas em dizer que os santos que figuram nos capítulos 6 a 19 não é a igreja, mas que no capítulo 20, versículo 4, santo é a igreja. A base deles, para fazer esta interpretação maldosa, fraudulenta, a base deles não é a Bíblia Sagrada. Onde é que no livro do Apocalipse está dizendo que os santos que figuram nos capítulos 6 a 19 não é a igreja? Onde é? São os pré que estão dizendo. E por que eles dizem isso? Por causa do seu teólogo fundador, John Nelson Darby. John Nelson Darby foi o primeiro a fazer essa distinção. Foi o primeiro a ensinar. Foi ele quem trouxe este ensino. Isso foi articulado propositalmente. Por que John Nelson Darby fez isso? Porque ele pregou que a igreja não estará aqui no período da grande tribulação. Então, seguindo esta orientação de Darby, quando ele diz que a igreja não estará aqui no período da grande tribulação, logo ele tem que negar que os santos no período da grande tribulação sejam a igreja. E todas as igrejas dispensacionalistas e pré-tribulacionistas, elas não estão seguindo a Bíblia Sagrada, neste particular. Elas estão seguindo os ensinos distorcidos de John Nelson Darby. Ok, meus irmãos? Todas as passagens que eu li aqui, onde figura a palavra santo ou santos, é uma referência aos cristãos, à igreja. Eu quero ler aqui para você em Apocalipse 19, versículo 8. Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse 19, verso 8. Vamos lá. 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Quem é a esposa aqui? É a igreja. Quem é a esposa em questão? É a igreja. E foi-lhe dado a quem? Para a esposa, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Agora veja bem, meus queridos, quem são os santos em questão bem aqui? Eu pergunto para você, quem são os santos em questão aqui? Ora, os santos aqui são exatamente os que compõem a noiva. A noiva, que aparece aqui no versículo 17, que é a igreja, ela é composta de santos. Logo, os santos aqui é um coletivo usado para a igreja. Os santos, aqui em Apocalipse 19, verso 8, é a igreja. E como é que os pré-tribulacionistas vão explicar isso? Porque aqui
está claramente se associando os santos à noiva. Os santos no coletivo, eles compõem a noiva no singular. A noiva é a igreja. Então, santos no plural é a igreja no singular. A igreja aqui no verso 7 aparece como a esposa do Cordeiro e foi-lhes dado que se vestisse, e foi-lhe dado, aí foi-lhe, no singular, e foi-lhe dado para quem? Para a noiva, para a sua esposa, que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Ora, meu irmão, quem é que se veste assim? Apenas os santos. As vestes que foram dadas para a esposa, linho fino, puro e resplandecente, essas vestes são conferidas apenas a santos. Logo, a noiva aqui é composta de santos, e os santos aqui compõem a igreja. Logo, fica derribado por terra que o argumento falacioso dos pré-dizer que os santos, entre os capítulos 6 a 19, não são a igreja. Está bem aqui, Apocalipse 19, versos 7 e 8, associa os santos à igreja, à noiva. Ok, queridos? Então, eu usei aqui como base o livro Quando a Trombeta Soar, meu irmão. Este livro ele é dos pré-tribulacionistas e eu estou falando aqui com base no que eles dizem. Aqui é a minha refutação ao sistema pré-tribulacionista. Deus nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.